Olá pessoal, como é que estão os estudos de vocês? Tudo bem? Então, vim fazer esse videozinho aqui bem informal para agradecer todos os convites que eu tenho recebido para participar de grupos de WhatsApp, para fazer orientação sobre os assuntos relacionados à anatomia. Eu fico muito feliz de saber que o meu objetivo tem sido alcançado, que é o entendimento do conteúdo de anatomia para os candidatos. Eu tenho recebido muitos convites, eu tenho recebido solicitações de alunos para organizar planejamento de estudo em anatomia, para tirar dúvidas sobre alguns conceitos, para fazer simulados, e isso significa que o nosso trabalho não está sendo em vão, que todo esse preparo que vocês estão tendo, nós estamos tendo também. E essa troca tem sido muito importante para enriquecer não só o material do nosso preparatório, como enriquecer o material de estudo de vocês. Então, não vamos deixar de ter esse diálogo, né? Quem me encontrar nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais, nas páginas que eu tenho também sido convidada para participar, né? E quiser tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação, pode ficar à vontade e tá mandando a sua solicitação, que assim que a gente visualiza, a gente tenta sanar essas dúvidas e corresponder da melhor forma possível para o candidato, né, as orientações. Então, eu resolvi também pegar todo esse material que tem chegado para mim, né, todas essas perguntas, e fazer uma bateria de vídeos para estar passando esses conceitos para vocês, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. E um dos tópicos que hoje a gente vai discutir foi a pergunta de uma das alunas que no fim de semana no grupo do WhatsApp ela me fez, e eu achei um tema muito interessante para a gente fazer um mini vídeo e estar discutindo sobre o assunto, né? O assunto a pergunta foi, como é que funciona o processo de produção de insulina no organismo e qual é a ligação da glicose com esse processo. Então, vamos discutir um pouquinho esse assunto que vocês vão entender de forma mais clara como é que funciona esse mecanismo. Quando a gente ingere qualquer tipo de carboidrato ou açúcar, né, nosso sistema digestório, ele sofre uma série de transformações físicas que o produto final disso será a glicose no meio extracelular, né? E todo mundo sabe que a glicose, ela é a fonte principal de produção de energia. Ela é o combustível para a produção de energia. Lembra da nossa mitocôndria? Pois é, dentro da nossa célula nós temos uma organela que é a fábrica de energia da nossa célula. E a mitocôndria, ela utiliza a glicose como combustível para a produção de ATP, para a produção de energia. E como vai ser esse processo? Através da respiração celular. Então, como que eu vou trazer essa glicose que está no meio externo da célula para o meio interno da célula? Eu simplesmente vou precisar de um facilitador, né? Nossa membrana, ela tem a permeabilidade seletiva. Quem estudou citologia comigo, né, durante as minhas aulas, sabe que nem tudo que a membrana vai permitir entrar dentro da célula, né? Vai ter que existir alguma comunicação para que mostre a necessidade dessa glicose estar sendo disponibilizada dentro da célula para a mitocôndria fazer o seu trabalho. Então, o nosso pâncreas vai reconhecer essa necessidade e vai começar a produção de insulina, que vai ser um hormônio que vai facilitar a entrada dessa glicose do lado de fora da célula para o meio interno da nossa célula. Então, o que vai acontecer? Com a produção de insulina, toda essa glicose disponibilizada vai ser fonte, vai ser combustível para a nossa mitocôndria dentro da célula. E qual é o grande perigo disso tudo? O grande perigo disso tudo é que nós consumimos além da quantidade necessária de glicose no período de um dia. Então, nem toda a glicose que está no meio externo vai ser utilizada pela mitocôndria, né? Quando chegar no seu limite de necessidade, a mitocôndria ela vai sinalizar isso para a célula e automaticamente vai ser interrompido esse processo de passagem da glicose do meio externo para o meio interno. Então, nós vamos ter muita glicose no meio extracelular. Por isso, a necessidade da gente controlar o consumo de carboidrato
e o consumo de açúcares de forma geral. No entanto, essa glicose no meio externo da célula, vagando sem função, ela é tóxica, principalmente para as células do sistema nervoso. Os nossos neurônios são altamente agredidos pelo açúcar que fica na corrente sanguínea sem função. E isso não é bom, porque o neurônio, como a maioria já sabe, não é uma célula regenerativa. Uma vez que ela é degradada, ela não tem nenhuma outra célula para ser reposta naquele momento. Então, infelizmente, grande parte das pessoas que têm diabetes sofrem com problemas neuropáticos, ou seja, com problemas do sistema nervoso, né, da nossa parte nervosa, justamente por conta desse excesso de açúcar na nossa corrente sanguínea. Mas o mecanismo da diabetes eu vou explicar no final desse vídeo. Vamos ainda conversar sobre a insulina, né? Então, a insulina fez o seu primeiro papel, que é o transporte da glicose para dentro da célula. No entanto, ela também tem outras funções, né? Ela reconhece que um dia essa fonte primária, que é a glicose, pode acabar. Então, ela também facilita o armazenamento de fonte secundária de energia, ou seja, quanto mais insulina eu tenho dentro do meu corpo fazendo essa facilitação de glicose para dentro da célula, eu também tenho insulina trabalhando para fazer depósito de gordura, depósito de carboidrato dentro do meu organismo. Já perceberam que quanto mais carboidrato a gente consome, mais coisas ricas em açúcar a gente consome, a gente engorda mais rápido? Justamente porque tem um alto estímulo de produção da insulina e automaticamente um alto depósito de gorduras no nosso organismo, depósito de carboidratos no nosso organismo também. Então, é importante para equilibrar esse mecanismo o consumo razoável desses alimentos ricos em açúcar e em carboidrato, né? Então, ficou um pouco claro a questão da produção de insulina, correto? Ela facilita o acesso da glicose para dentro da célula, que futuramente vai ajudar na produção da nossa energia, do nosso ATP, e ela vai fazer armazenamento de fonte secundária de energia, que são os lipídios, as gorduras e os carboidratos, né? Continuando com relação ao mecanismo da glicose, outra pergunta surgiu. A aluna também me perguntou sobre o diabético, né? Então, esse excesso de açúcar no organismo, né, faz com que a pessoa se torne diabética? Não funciona exatamente dessa forma, né? É uma consequência, na verdade. Como a gente está dando um bombardeio de carboidrato, de gordura, de glicose no organismo, quando a gente faz uma alimentação hipercalórica, automaticamente esse pâncreas ele fica sobrecarregado, né, para produzir. E muitas das vezes ele entra em falência, ou seja, ele não aguenta o trabalho excessivo que ao longo da vida a gente dá para ele. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam tendo insuficiência na produção de insulina ou ausência completa da produção dessa insulina pelo pâncreas. É aí que acontece a diabetes. Por quê? Quando eu tenho uma produção insuficiente de insulina, concorda comigo que a glicose ela não vai entrar para dentro da célula e ela vai ficar excessivamente na corrente sanguínea, né? E aí a gente identifica através de exame de sangue esse aumento da glicose extracelular. Outro ponto importante para a gente entender o processo da diabetes mellitus é que uma vez que a gente começa a usar antiglicemiante oral, ou seja, remédio oral para diabetes, nós ainda produzimos algum tipo de insulina no organismo. O que esse remédio vai fazer é diminuir a concentração, né, e a absorção desse açúcar no processo da digestão. Então, ele vai entrar esse açúcar, a gente não vai ter muita absorção, porque o remédio ele vai dar uma segurada nisso e vai eliminar no processo digestório. Quando o diabético ele já utiliza insulina, é porque esse processo de absorção não foi suficiente ou porque esse pâncreas realmente não produz mais
nenhum tipo de insulina. Então, automaticamente, o médico reconhece que é necessário entrar com esse hormônio de forma sintética para dar um auxílio a esse pâncreas, a gente poupar o trabalho desse pâncreas, né? E tá organizando, equilibrando essa glicose dentro da corrente sanguínea. Por isso, a importância não só do uso de medicamento para o diabético, como da dieta, né? A dieta que não pode ter açúcar na sua composição e tem que ter um controle rigoroso do consumo de carboidrato. Então, gente, basicamente foi esse o assunto que me foi questionado. A aluna estava tendo muitas dúvidas na leitura que ela estava fazendo e com essa explicação rápida, ela automaticamente entendeu, né, como funcionava esse processo e ficou fácil para assimilar todo o conteúdo teórico. Então, é para isso que as explicações, as videoaulas, elas funcionam. Você tem que fazer uma leitura prévia do assunto teórico e a voz do professor, a voz do instrutor vai estar só dando para você um direcionamento no seu raciocínio, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Podem continuar mandando suas perguntas, que sempre eu vou estar renovando aí os assuntos para vocês terem uma noção e enriquecer um pouco mais o processo de estudo. Valeu? Espero vocês nas próximas aulas. Quem for meu aluno, espero vocês nas aulas do curso, né? E quem estiver nos grupos, espero vocês aí na interação dos grupos de WhatsApp e nas páginas do Facebook. Tchau, tchau!